Bom, bom dia a todos. Hoje é sábado, estou fazendo essa gravação. Infelizmente ontem não pude gravar por um probleminha de saúde aqui com meu filho ontem à noite. Mas como o mercado está fechado hoje, eu estou gravando agora de manhã então para a gente poder já entrar segunda-feira com uma visão do que aconteceu na sexta. Vamos começar então pelo Ibovespa. Apesar da alta de ontem, se vocês notarem, o Ibovespa segue abaixo da linha de tendência de baixa principal, fez fundos mais baixos e por enquanto fazendo topos mais baixos. Pode-se traçar essa LTB, essa linha de tendência de baixa secundária aqui, pequenininha, curtinha, e você repare que mesmo com toda essa alta, não houve nenhum rompimento disso. Existe uma resistência intermediária na faixa de 67.450 pontos e o Bovespa sentiu isso, não pegou. Mas a ideia principal que nós já vimos falando há algumas semanas é essa congestão, essa lateralização, 68.200 em cima, 65.866 embaixo. O mercado vai andar bem na direção que romper. Para cima, jogaria para o teste da LTB principal em 71 mil pontos. Para baixo, a meu ver, iria testar os objetivos de Fibonacci em 63 e 60.800 pontos. Notar que isso aqui é a área de suporte, tanto essa região de 63 mil pontos é uma área de suporte, quanto principalmente essa área de 61 mil pontos é uma área de suporte importante. Um movimento mais forte do Bovespa poderia jogar também, a gente também tem um objetivo, eu venho repetindo isso, na faixa de 58 mil pontos, que é esse objetivo mais embaixo. A gente olhando então o Dow Jones, que é a nossa segunda análise sempre. Dow Jones a gente pode dizer claramente que perdeu a linha de tendência de alta, fez um movimento de zigue-zague acima da linha de tendência de alta. Isso aqui não é pivô, não se forma pivô acima da linha de tendência de alta pela regra de Dow, pela teoria de Dow. Montou um fundo em 11.553 pontos e voltou a subir. Duas possibilidades eu botei aqui. Ou isso aqui ser uma onda 4 para a gente fazer um novo zigue-zague para cima e continuar subindo. Lembre-se que eu já tinha feito uma projeção de Dow Jones com o objetivo de 12.800 pontos como máximo possível desse pivô grande de alta aqui atrás. Se isso for uma 4, então vai haver um novo zigue-zague de alta e um rompimento dessa alta. Se isso for uma onda A, o movimento vai reagir até essa faixa de preços aqui, que ficaria mais ou menos, vamos tentar dar um zoom, na faixa de 11.980, que é 50% de FIBO, 12.070 pontos, 62% de FIBO. E caso então vá nessa área e volte a cair e perca os 11.550 pontos, configuraria uma onda A, subida B, a descida C, com os objetivos aqui mostrados por Fibonacci. Por enquanto não dá para saber quem opera por gráfico, para que serve essa ideia que a gente tem. Quem viesse comprado operando essa tendência de alta aqui, sairia fora, zeraria a carteira aqui e esperaria para ver o que vai acontecer. Aqui no Brasil, vamos mostrar os papéis mais interessantes, que tiveram algum movimento interessante. Vale, como a gente falou, também uma situação parecida com o Dow Jones, só que a Vale já pivotou para baixo, como a gente já falou. A onda 1, 2, 3, 4, 5, pivô de baixa, perdeu em 41,11, bateu no primeiro suporte de FIBO em 44,69, reagiu deixando um gap, pode voltar até a faixa de 48,11, quem sabe fechar esse gap em 48,50, 48,60, mas perdeu LTA e já podemos traçar aqui com certeza uma LTB, enquanto abaixo de LTB, enquanto não fizer um fundo mais alto e romper esse fundo, o papel segue em baixa. Normalmente as correções vão pelo menos até 50% de FIBO, então eu esperaria Vale para uma compra agressiva, para traders agressivos ou investidores, na faixa de 42,50, lembrando que existe um suporte mais forte em 43,80, mas eu trabalho sempre com Fibonacci, então vamos trabalhar com esse preço. BVMF, é uma ação que a gente vem falando há tempos. Vamos usar o mesmo critério que nós usamos em Vale, perdeu a LTA, abaixo de uma LTB, montou o seu pivô de baixa, pivotou para baixo, como a gente fala. Eu mexi o Fibonacci sem querer, desculpa. Quando a gente grava o programa aqui, vocês às vezes não sabem, mas a gente fica sem ver o cursor direito, ele fica piscando e atrapalha um pouco a movimentação gráfica. Vamos acertar, a gente tem que acertar o FIBO em cima também, é difícil.
com a gravação do programa a gente acertar essas coisas. Vamos lá. Então, como a gente estava falando, pivotou para baixo, bateu a 200%, quer dizer, a expansão de 200% do pivô de baixo. Esse geralmente aqui há uma boa possibilidade de reversão. Então é um papel que a gente tem que ficar de olho, porém, dentro do que a gente faz, papel abaixo da linha de tendência de baixa, sem formar fundo mais alto. Esse fundo está no mesmo nível, um pouco abaixo, inclusive, olha, essa mínima foi menor que essa, sem formar topo mais alto, fundo mais alto depois de romper topo anterior, papel abaixo da linha de tendência de baixa, papel segue em tendência de baixa sem sinais de entrada no papel. Existe um outro objetivo aqui, ó, na faixa de 9,67, que é suporte importante do papel. Lembrando que o valor patrimonial da ação da BMF está nessa faixa de preços. Então, caso o mercado siga o nosso objetivo do Dow Jones de acionado o pivô de baixa, buscar 61.000 pontos, há uma boa possibilidade da BMF vir buscar aqui os 9,67, e a meu ver, para longo prazo pode ser uma excelente opção de compra, por estar comprando uma empresa que teve bons lucros, o último resultado foi muito bom, paga dividendos na faixa de 3,5%, 4% ao ano, e você ainda pode trabalhar em cima das opções fazendo venda coberta, e vai comprar uma ação pelo valor patrimonial dela, muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui em alguns papéis interessantes, dentro do que a gente faz. Olha, eu fiz aqui uma contagem, botei para vocês, é uma contagem interessante, que é Fibria, tá? Teve uma alta expressiva, no final, no último dia. Onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, provável C. Por que provável C? Porque a gente só pode dizer que é C depois que rompe a linha de tendência de alta, monta um fundo mais alto e volta a subir. O importante desse movimento é que, se vocês repararem, o papel reagiu a partir do momento em que bateu em 200% de Fibonacci desse pivô macro grande de baixa. Há uma grande possibilidade de Fibria ter feito fundo, mas por enquanto, para traders clássicos que operam pivô, teoria de Dow, o objetivo esperado aqui, se isso for uma onda 1, essa onda 1 vai se estender até a faixa de 27,10, 28,65 ou 31,15, geralmente entre 28,65 e 31,15, em 5 ondas para cima, e depois volta 2 ondas para baixo, um ABC, e a gente vai fazer a nossa entrada. Exemplificando isso, para vocês entenderem qual é o movimento, se essa for uma onda 1, realmente seria a gente dar uma olhada no gráfico de rede caro. Olha, onda A, onda B, onda C. Reparem aqui, olha, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Já dá para traçar uma retração de Fibonacci, eu já tracei. E o papel aqui dentro pode fazer um ABC de baixa. Eu já botei aqui, esse fibro marrom é a retração do suposto pivô de alta, ou onda 1 macro. E esse fibro menor aqui em azul seria a expansão desse ABC de baixa, dentro da regra de que a onda A, que seria essa que levou o preço de 24 para 21, fosse a A, vai subir um pouquinho para B, até a faixa de 23,20 no máximo, que eu acho que, se não me engano, bateu ontem, inclusive, e perdendo aqui o fundo em 22,16, ele projeta 21,05, 20,37, que por coincidência é 50% de fibro e 62% da retração de fibro. Isso aqui, a meu ver, é uma excelente oportunidade de compra a nível de risco-benefício, porque o seu stop ficaria mais ou menos na perda em fechamento de 20,30, e imaginando que a gente tivesse comprado isso no final da onda 2, olha onde vai o objetivo do pivô, 27,60, 29,80, 33,50. Então, se a gente comprar aqui, imaginando num médio de 20,50 para estopar abaixo de 20,30, a gente vai estar mais ou menos arriscando 50 centavos para ganhar R$13. Uma relação risco-benefício realmente fantástica, vale a pena a gente observar isso aí. Um papel que eu gostaria de comentar também, que é um papel que eu botei no fórum há algum tempo, é Brasil Telecom. Alguns vão falar que realmente o ramo é um ramo complicado, mas gráfico é gráfico, nós somos analistas técnicos, a gente tem que seguir o que o gráfico manda. Eu já vinha desenhado isso aqui, postado no nosso fórum, e vinha dizendo que a entrada desse papel seria o primeiro rompimento de zigue-zague após essa longa acumulação aqui. Então vocês veem, olha, eu fiz uma entrada, eu particularmente entrei no papel ontem, tá?
A minha entrada foi aqui no rompimento de 12,95, o meu médio ficou em R$13, o meu stop está abaixo desse fundo anterior aqui na faixa de 12,40 e o meu objetivo está aqui, olha, a gente vai pegar 200%, que é onde geralmente termina a onda 3, que é a onda que eu quero pegar, do pivô maior, e por coincidência eu projetei esse zigue-zague para cima usando FIBO e bateram dois números parecidos. Olha, o meu target aqui é 14,48, aqui é 14,64. A minha operação seria comprar aqui na faixa de R$13 para vender esse papel 14,50 com stop abaixo de 12,40. Dentro do que a gente também vinha avisando no fórum há muito tempo, um papel que a gente avisou, ontem deu mandada boa, que é a famosa hipermarcas, ou Hype 3, lateralizou aqui embaixo. Eu avisei que esse papel daria uma boa compra. Isso aqui pode ser o início de uma onda 1 para o papel voltar a subir novamente, ou pode ser simplesmente uma onda 4 para cair, porque ainda tem um outro objetivo de Fibonacci em 16,20. O que fazer então? Quem comprou aqui, como a maioria das pessoas do fórum compraram aqui, nessa resistência aqui pode ser começar a vender uma posição, e querendo então que isso seja uma onda 1, vamos esperar da mesma maneira que Redicare, da mesma maneira que Fibra, vamos esperar que isso seja uma onda 1, fazer 1, 2, 3, 4, 5 para cima, ABC para baixo, e a gente vai entrar. Sempre dá para comprar, mas tem que seguir a regra. Confab é um papel que eu particularmente estou comprado e comprando. Eu botei isso no fórum, vale a pena olhar. Ó, eu dificilmente olho o gráfico mensal, mas esse papel aqui eu acho que vale dar uma olhada no gráfico mensal. Dê uma olhada nisso. Aqui a gente tem uma linha de tendência de alta de Confab que começa em 1996, depois teve um toque em 99, um toque em 2000 e 2001, um toque na crise de 2008 e 2009, está em 2010 e agora em 2011 novamente. Não quer, a princípio, na minha opinião, um papel para se olhar muito, com muita atenção sobre possibilidade de compra. Quando a gente bota no diário, a gente vê que o papel tem um pivô de baixa, tá? 4,50 é um objetivo do pivô, existe um outro objetivo na faixa de R$4, um objetivo na faixa de 3,72. O papel não fechou bem na sexta-feira, a continuidade desse movimento de baixa e ao atingir provavelmente a faixa de 3,80, quem sabe, e R$4, eu acho que esse papel é um papel para ser tomado e guardado, que eu acho que tem uma grande possibilidade de a gente ganhar um bom dinheiro com ele. Para finalizar, um papel que eu também entrei ontem, eu acho que eu botei no fórum também, olha, um papel que tem pouca história, que é JSL. Papel, na minha opinião, onda 1, onda 2, onda 3. Esse aqui para baixo, lembra do Dow Jones? Olha, rompeu e fez um zigue-zague para cima, eu entrei comprando aqui na faixa de 10,90, rompendo 11,41, projeta 12,28, 2,82 e 13,69, que é o último objetivo de Fibonacci do pivô maior. Então a minha compra foi feita aqui, o stop está abaixo desse fundo, e meu objetivo é vender esse papel na faixa de 13,50. Esses, na minha opinião, são os papéis mais interessantes que eu vi aí na bolsa. Um último papel para dar uma olhadinha antes do nosso tempo acabar aqui seria Forja Taurus, dentro do mesmo movimento. Eu acho que vale a pena. Esse papel tem uma coisa ruim, que é a liquidez, que é ruim. Mas, de qualquer maneira, como a gente fala, nós somos analistas gráficos, vamos seguir o gráfico. O papel rompeu a linha de tendência de baixa, parece que está montando um fundo mais alto, com certeza, e caso haja um rompimento de 4,27, é para comprar. O stop fica abaixo desse fundo anterior aqui. Eu espero ter ajudado a vocês. Segunda-feira a gente se fala de noite. Bom final de semana a todo mundo.